Custo de adequação, prova, nosso grande tema, presunções do direito tributário, sonegação fiscal, medida provisória em matéria tributária, quem pode conversar um pouquinho agora para encerrar, contrabando dos caminhos, carga tributária e já falamos também até de regimes de apuração do imposto sobre a renda. E medida provisória, Maia, na verdade é uma coisa interessante porque ela requer motivação e prova também, não é? De relevância, urgência. Hoje o parlamento brasileiro começa a se revoltar contra o executivo no sentido de examinar a urgência e a relevância da matéria, né? Em direito penal nós já tivemos o Supremo Tribunal Federal dizendo que para a criação de um tipo penal não há relevância e não há urgência. E aí o Supremo rechaçou essa possibilidade no direito penal. No direito tributário chegou a se aceitar de uma certa forma, mas antes disso o parlamento, retomando para si a função de legislador, disse, olha, vamos examinar agora. Há um movimento muito sério aí no parlamento brasileiro no sentido de examinar com maior, ao invés de obstar a pauta, de trancar a pauta, como vem sendo feito aí no Congresso. No momento atual nós temos 14 ou 16 medidas provisórias trancando a pauta. Ao invés de trancar, simplesmente examinar e dizer, olha, não é matéria de urgência ou matéria de relevância e devolver a medida provisória. Mas eles não vêm fazendo isso, não sei se há um certo temor reverencial ou um certo medo de se criar um rompimento entre os poderes da República, mas fato é que em matéria tributária, assim como em matéria penal, a medida provisória ela provoca uma certa insegurança nos contribuintes e também na fazenda pública, né? Porque você pode ter uma medida provisória que tente arrecadar, mas você pode ter uma medida provisória em final de governo que tente desonerar. Claro, né? Você pode utilizar o mecanismo de medida provisória para lesionar, para lesar o Estado, né? Para praticar políticas de anistia, de isenção, remissão, parcelamentos aí, véspera de eleição. Transação. Né? E aí comprometer essa sustentabilidade do Estado brasileiro, ou pelo menos comprometer a sustentabilidade do próximo mandatário do poder, no próximo período de governo. Maia, concluindo aqui a nossa aula magna, queria passar a palavra para você para fazer um fechamento nessa discussão sobre a legalidade, que de certa forma exige uma reflexão sobre quem produz a legalidade. E nesse sentido há uma relação interessante. Você é de uma família tradicional de políticos do Nordeste e conhece isso, nasceu com isso, não é? E como é que você vê isso? Na verdade, eu tenho, de certa forma, na eleição de maioria, uma presidência da República que toca o governo, que, de certa forma, está muito ligada a interesses do Sudeste, pela própria maioria que é composta através da eleição presidencial. Por outro lado, em função dos limites que eu tenho, mínimos e máximos para a eleição da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, eu tenho, de certa forma, um deslocamento do eixo para interesses do Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Não que nosso país esteja cindido, mas há diferentes interesses regionais e isso acho que acaba refletindo um pouco na nossa política e muitas vezes em estratégias do Executivo tentar fugir do Legislativo. Não tenha dúvida, provoca um desequilíbrio. Você tem hoje... Então, a palavra é com você para encerrar a nossa aula magna. Nós temos hoje um desequilíbrio na parte política. Tanto é que se fala tanto em reforma política, mas quando se mexe na reforma da participação dos estados no parlamento, tanto na Câmara quanto no Senado, há um certo tabu, não se mexe nesse tema, né? Que é um tema que precisa ser discutido. Agora, há realmente um desequilíbrio na participação dos estados que produzem, que têm o eixo econômico, dos estados que têm o eixo político, né? O poder político, em função dessa limitação que há em relação aos estados, como 3 senadores. O estado de São Paulo e o estado de Sergipe têm o mesmo número de senadores, né? Há uma limitação mínima e máxima de deputados federais em função da população e de outros critérios. Agora, e aí, professor Eurico, eu tenho uma preocupação muito grande, que eu não sei até que ponto esse desalinhamento é benéfico ou maléfico, mas fato é que o Executivo percebeu isso e saiu, né, por meio das medidas provisórias, por meio dos convênios, começou a sair do parlamento. Por meio das contribuições? Das contribuições, começou a sair fortemente, por meio das PPPs. Fuge do orçamento, né? Sai do orçamento e sai do embate político, até que se faça a reforma política. Mas eu tenho um outro medo da reforma política, e tem muito a ver com a reforma tributária. Um dos pontos da reforma política é a unificação dos mandatos, de forma que aconteça eleição no mesmo ano para presidente da República e vereador. O que eu tenho medo é que, se nós observarmos aí a PEC da reforma tributária e outros adendos aí que está sendo produzido,
a centralização de recursos na mão da União é muito forte. Então você imagina a coincidência de mandatos do presidente da República, governador, prefeito e senadores, deputados, vereadores. Você teria aí um presidente da República que dificilmente não faria a maioria dos governadores, a maioria dos prefeitos, dos vereadores, senadores e deputados. Aí nós teríamos um alinhamento tanto político quanto econômico. Eu não sei até que ponto isso não gera um Estado ditatorial, um Estado muito forte em termos de estrutura política mesmo. Eu tenho muito medo dessas reformas, principalmente quando uma acontece logo depois da outra, porque pode ser que haja uma combinação aí e nós, pobres contribuintes e trabalhadores, não consiga perceber. Eu até consigo ver, eu acompanho muito o debate político, mas ele acontece de forma velada, né? O grande público não tem acesso ao debate político e as ideias que estão sendo postas aí no parlamento, elas não são discutidas a contento. De modo que nós, da iniciativa privada, os funcionários públicos, ficamos à revelia dessa discussão. E Maia, a gente olha o Nordeste muitas vezes com um olhar de oligarquias, mas há grandes políticos no Nordeste, uma grande tradição de políticos no Nordeste também, não é? Ah, sim, há uma grande tradição de políticos no Nordeste, porque... Que pensam o Brasil... que tem muita ligação... O próprio Celso Furtado é paraibano. Nós temos Celso Furtado, nós tivemos aí o Rui Barbosa, né, que era política e jurídica dos mais elevados. Nós temos hoje uma composição de ministros nos tribunais superiores muito forte no Nordeste, né? Agora, por que isso? Há uma dedicação muito forte ao poder político no Nordeste, né? Não sei se é para fazer um contraponto ao poder econômico do Sudeste, não sei se é para fazer, mas o fato é que a gente se dedica muito mais tempo à política do que qualquer outra atividade, né? E aí tem uns problemas também, porque gera também corrupção, gera o empreguismo, né? Você é um político empregado, você usa o cargo como o seu emprego, o que seria impensável em outras circunstâncias, em outras regiões, né? Mas o fato é que se dedica 24 horas à política. E isso tem um lado bom, que gera grandes políticos, mas tem um lado ruim também, que os péssimos políticos também pegam carona nesse vácuo aí, que é deixado pelos grandes estados, produtores da riqueza, que detêm a lógica da tecnologia, a lógica da economia, mas a lógica da política fica um pouco a desejar. Agora nós tivemos uma aproximação muito forte do estado de São Paulo, você tem dois grandes partidos paulistas, né, que é o PSDB e o PT, né, embora com pessoas do Nordeste compondo, mas você teve aí, São Paulo acordou e começou a chamar, mas já provocou a ira de Minas Gerais. Você tem aí uma disputa velada dentro do PSDB, de Aécio e Serra, e o Aécio começa a dizer, olha, vamos tirar esse poder, está muito concentrado em São Paulo, né? Mas Aécio está dizendo de forma direta. Muitas vezes o nordestino não diria isso de forma direta, mas trabalharia para refazer esse quadro de poderes. Bom, mas em suma o Brasil está melhorando, tá? Está melhorando. A nossa cultura está melhorando. Acho que isso que importa. Nós estamos melhorando muito bem, nós temos excelentes. Hoje a Receita Federal, por exemplo, dá lição em qualquer Receita Federal do mundo. Né? Nós temos hoje a urna eletrônica sendo usada aí em todos os lugares. Sistema bancário financeiro. O sistema bancário mais eficiente do mundo, né? Controle muito forte aí do sistema bancário. Né? Nós temos aí hoje tecnologia, aviação, hoje nós começamos... Embraer, um orgulho nacional. Aí. Então, eu tenho que me orgulhar muito, viu, professor Eurico? Eu acho que, às vezes eu sou pessimista, mas neste momento aqui de reflexão, se a gente parar e fizer uma análise longitudinal aí da realidade, a gente consegue ver boas coisas no passado e também enxergar boas coisas no futuro. Dá para ter orgulho de ser brasileiro. É verdade. Obrigado, Maia. Eu que agradeço o convite.